A Montanha Mágica 44. Estou na página 191, Companhia das Letras, o termômetro é o subcapítulo. Bom, na verdade eu só gostaria de ver conversar um pouquinho sobre essa cadeira, né? A tipo de cadeira horizontal, mas não totalmente horizontal que os doentes ou que os hóspedes lá de cima usavam. Então não é nem deitada e nem de pé. O Settembrini, falando sobre essa cadeira, ele chama de posição horizontal. E se eu não me engano, o Settembrini chama os pacientes que ficam nessas cadeiras de os horizontais. Aí você pode pensar, que diferença faz se a cadeira é horizontal ou vertical, né? Faz diferença porque isso incomodou o Hans. E aí a pergunta não é se a cadeira é horizontal ou vertical. A pergunta é, por que incomodou tanto assim o Hans, o Settembrini ter chamado aquilo de horizontal? Perceba o que eu acabei de ler no outro vídeo, né? A opinião não mudaria pelo fato de um literato carbonário a qualificar com uma segunda intenção equívoca e maliciosa de posição horizontal. Então Settembrini estava ali qualificando de maneira maliciosa as cadeiras como horizontais. E não só o Hans consegue identificar isso, que ele está classificando de maneira maliciosa, mas também ele acha que essa classificação está errada, porque ele fala equívoca. Então, tá errado, a tua opinião tá errada e você tá cheio de malícia falando isso. Perceba, o tipo de cadeira... Deixa eu ler o que eu anotei aqui e eu continuo com as minhas... O tipo de cadeira é quase horizontal, mas não totalmente. Quase morte é a vida que se lhe oferece ali. Eu acho que depois do vídeo passado não é... Quer dizer, eu sei que é um pouco ainda chocante, mas quase morte é a vida que se lhe oferece ali. E é essa a intenção que o Settembrini queria dar. A gente vai desenvolver isso, vão ter mais lugares em que isso vai aparecer. Mas basicamente, se você está sentado como eu estou sentado aqui, né, você provavelmente está fazendo alguma coisa, etc. Se você está deitado na cama, você está no período de descanso, ou seja, no período que você não está naquela vida realmente, a vida que tem trabalho, a vida em que você tem coisas para fazer. Como que é a vida ali em cima? O que você faz? É uma semi-morte porque, embora você coma, embora você acorde, você, no caso do Hans, você leia. Lembre-se que o Ocean Steamships, que é o livro dele, tá no colo dele, ó, há 3 semanas. E ele pega o livrinho aqui, está na sua posição semi-horizontal, ou semi-vertical, como você prefira. E aí ele pega o livro, dá uma olhada indolentemente, escuta música, dorme um pouco, cochila. Aí, opa, tá na hora de comer. Aí ele vai comer. A vida perfeita, né? E essa vida perfeita nada mais é do que uma semi-morte. Porque, novamente, quando você vive, você tem algum objetivo. Quando você vive... Não entendam aqui objetivo como objetivo metafísico último, aquele que a gente tava falando. Não, pelo menos o objetivo, olha, eu tenho que... vou ter que levantar porque o meu aluno tá ali esperando que eu faça a chamada de Zoom pra ele, né? Eu tenho que levantar e fazer o café ali porque os meus filhos daqui a pouco vão acordar e eles querem café, ok? Então, há trabalho, há algo pra fazer, há um objetivo, ok? Perceba, se eu posso ficar ali deitado e só
A gente pode ainda discutir se isso é bom ou se é ruim, mas que é uma semivida, é. Okay? Bem, deixa eu colocar mais uma nota que eu falei aqui, que eu escrevi aqui, e aí a gente volta a conversar. Sem a passagem do tempo, o que acontece ali, como é a vida ali em cima, né? Você não tem a passagem do tempo, você não tem preocupações, somente prazeres semiconscientes. Parece com sombras no Hades no Hades meio... tá. Com as sombras no Hades, que essas sombras que são meio mortas. Mas não totalmente. Então vamos lá, deixa eu retomar essa referência, eu acho a referência fantástica. O inferno pra gente, pra maioria da nossa cultura atual, é aquele lugar onde você vai sofrer bastante, você vai chorar e vai queimar, etc, etc. Com exceção de alguns autores gregos antigos e de algumas com exceção de alguns autores e de alguns personagens específicos no mundo grego, quando você morresse, você iria para um lugar onde você não desaparecia, como acontece, por exemplo, se você não acredita no inferno e nem no céu, você não acredita em vida após a morte, então você desaparece. Você não iria para o céu, que é um lugar de prazeres, né? Um lugar onde tudo tá bom, então, tudo tá bem e tudo tá resolvido, né? Que é se você acredita no céu. E você não iria, tampouco, para um lugar de tormento, que é o inferno. A exceção são os Campos Elíseos, que algumas mitologias dizem que é um lugar bom, que você pode ir. Outras mitologias dizem que são só alguns heróis em específicos, Hércules, por exemplo. Dependendo de uma versão, for para os Campos Elíseos. Ou caras que fizeram coisa muito horrível assim. A mitologia tem uma dúzia, no máximo, de caras que fizeram coisa muito ruim, eles vão sofrer, efetivamente. Bom, isso não é importante. O importante é que você vive ali num estado no Hades, né? Num estado de semiconsciência. Você é uma sombra. É a sombra, por exemplo, que a Ilíada chama as pessoas que estão lá. Como assim uma sombra? Você vaga ali de um lugar para o outro, mas você tem memória. Não, você não tem memória, e se você tivesse, tem pouquíssima memória. É quase como um sonâmbulo, assim. Eu acho que o ponto é bem na barreira entre a existência e a não existência. Né? Então você não chora pelos parentes que você perdeu, você não chora pelo mundo que você deixou para trás, você não se desespera por estar ali, você não se desespera nem pelo fato de ser uma sombra, né? Só que também você não sente prazer e você não consegue fazer nada além disso. Perceba, você não consegue fazer nada além disso. A unidade de tempo para uma pessoa, eu imagino, a unidade de tempo para uma pessoa que vaga pelo Hades pela sombra que vaga pelo Hades, é a unidade de tempo do segundo, do milésimo do segundo. Você só isso que você consegue fazer, você só vaga de um lado para o outro. Mas perceba, não é não existência. Não é essa morte de nada, ok? É assim que uma sombra fica. Então parece... Pessoal, eu estou fazendo, né, elucubrações aqui com vocês, mas é claro que isso não é um trabalho respeitabilíssimo, ok? E é claro que eu teria que voltar a Ilíada e a Odisseia para reler essas passagens. É claro que eu teria que pegar todas as outras referências mitológicas, né? Perseguir essa questão mais sistematicamente, mas não é o meu objetivo agora. Por isso que eu estou dizendo para vocês o quanto de confiabilidade que vocês podem ter no que eu estou falando. Mas eu acho a ideia extremamente interessante. Então, há nisso essa questão do tempo, né? Outra coisa, prazer, trabalho, objetivo último. O que acontece quando você tem um objetivo último na sua vida? O que acontece quando você tem um propósito? Se eu tenho o princípio de prazer, o meu tempo é isso daqui, né?
É o tempo enquanto eu ainda estou fazendo sexo até gozar. Ou é o tempo em que eu estou comendo, até a comida eu me encher demais e a comida parar de me dar prazer. É o tempo, por exemplo, se eu uso crack daquele, sei lá, o pessoal fala que 10 segundos, você sente aquele prazer, aquela é a tua vida, 10 segundos, acabou. Aí você volta para um outro ciclo, mais 10 segundos, acabou. Outro ciclo, 10 segundos, acabou, ok? Então é um tempo limitado aqui. Se eu penso que trabalho é digno só porque é trabalho, né? Porque é respeitável na sociedade você ter um trabalho respeitado pela sociedade, então o trabalho pode ser lá uma jornada de emprego das 8 da manhã até as 5 da tarde. Terminei aquilo lá, olha, sou respeitável, né? Quando você tem um objetivo último, você estende o tempo da sua vida ao máximo que você pode. Por quê? Porque você tem um objetivo para a tua vida inteira. Você expande. A unidade de tempo para você não é semissegundo, como no Hades, não é 10 segundos como o que usa crack, não é, sei lá, não sei quanto tempo você demora para fazer sexo, não é meia hora fazendo sexo, não é 1 hora comendo, não é uma jornada de trabalho, não é até você conseguir juntar dinheiro para viajar. Você estende a unidade de tempo de modo que ela abarque toda a sua vida. E isso seria, parece-me, o máximo da vida aqui, né? Bom, Hades, semiconsciência, vamos voltar para a posição do Hans ali, deitado, semi-deitado, né? Então ele não está totalmente deitado de forma que ele só dormisse e não tivesse consciência nenhuma, mas não está de pé, não só no sentido de não estar de pé, como não tem nada para ele fazer ali, além de comer, fumar e descansar, escutar música, prazer, prazer, prazer. Então eu acho que esse é o ponto da cadeira que é semi-horizontal. E por que o Hus acha que isso é equívoco, falando, não, isso aqui não é morte não, isso aqui é vida, é prazer, e maliciosa. Porque o Settembrini, o Hus sente isso, né? O Settembrini olha pra ele e fala, só disso que você, é isso que você quer fazer, né? Você quer ser um desses sonâmbulos, um desses zumbis aí, como todas as outras pessoas são.